Eu estava assistindo agora há pouco o Jornal do Meio-Dia, e lá passou o seguinte: os 50 vilões da inflação desse mês. O fato é que o nosso país está com inflação de dois dígitos e vai aparecer em todos os jornais um pouco sobre a inflação. E mais uma vez, a culpabilização dos produtores. O que acontece? É que nas reportagens eles colocam que o vilão da inflação esse mês foi a gasolina. O vilão da inflação esse mês foi o tomate. Já colocaram culpa na banana, na tomate, em todas as frutas e legumes e raízes. Então, por que isso acontece? Carece da nossa parte um entendimento maior. Quando a gente vê aquela inflação que está sendo veiculada ali no jornal, o que eles estão falando é do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, IPCA, que é um dos parâmetros que mede a desvalorização da moeda. Ele não, ele não calcula a elevação dos preços por si só, isoladamente. Ele calcula a desvalorização da moeda. E como é que a moeda desvaloriza? São os produtos aumentando? Não, isso é uma consequência. Muitas vezes eles não fazem questão de mostrar que é uma consequência. E aí culpabiliza os produtores. Existe um índice de preço da produção, então os produtos chegam aos produtores, né, os insumos, também com o índice de preço ajustado. Quando o dólar é mais valorizado, aumenta de preço, de alguma forma isso tem que repassar para os produtores, que culmina no aumento dos produtos. Se aqui na clínica, por exemplo, a gente utiliza um anestésico que não é fabricado no Brasil, como que eu vou manter o preço se esse anestésico teve a elevação do preço? Como que o produtor ele gostaria de vender os seus produtos, de tornar acessível e vender muito mais, só que ele tem que colocar margem de lucro. Então não dá para manter o preço, reduzir a margem de lucro ao ponto de ficar muitas vezes no prejuízo. Então o IPCA é um dos marcadores, mas essa redução do poder de compra é mais um fenômeno monetário. O que é esse fenômeno monetário? Quando você tem aumento da oferta de papel moeda no país, você torna cada unidade monetária com menor valor. Então, se você tem R$ 100 e 12 meses depois a gente tem inflação de 10%, você tirou R$ 10 desse poder de compra. Então, o que você antes comprava por 90 e agora vai comprar por 100, alguma coisa próximo a isso, para ficar fácil aqui o entendimento. Então, é um fenômeno monetário, mais do que uma culpa de produtores, de vendedores. Na época de Sarney, um dos presidentes, tinha os fiscais de Sarney. Eles iam nos estabelecimentos fiscalizar o aumento de preço. Só que o aumento de preço ali da mercearia, do supermercado, era uma consequência do aumento de custo da produção e não de uma tentativa do comerciante, que é o último espaço ali da cadeia produtiva, vender para o consumidor, que ele quer vender muito. Ele não quer aumentar de forma absurda para limitar a sua venda. Então carece de a gente ter um nível crítico maior. Em junho de 2020 foi impresso mais dólares do que em 200 anos de país. No Brasil nós imprimimos, em um curto período de tempo, 9 bilhões em várias cédulas. Então esse aumento da oferta monetária faz com que haja uma desvalorização da moeda quando não há elevação dos produtos, de serviço e da demanda. O dólar, que nós consideramos ainda uma moeda forte, ela ainda sobrevive mesmo diante de grande volume de impressão, porque ela é uma moeda que tem muita demanda no mundo todo. Então essa demanda absorve o dólar armazenado, mas não acontece igual no Brasil, né? Não é o mundo todo que quer o real para ter essa reserva de valor. Então por isso que uma maior oferta monetária disponível no nosso país, papel moeda, acontece inflação. E aí existem forças deflacionárias, que a redução do preço de produção, por exemplo, a elevação da tecnologia aplicada para redução de custos e na produção de vários itens, isso aí funciona como uma força que deflaciona. Alguns produtos tendem a ficar mais barato, só que vem a inflação, que é o aumento da oferta monetária, e aí acaba empatando, ou então o que prepondera é a inflação mesmo acontecendo e não a redução dos preços. Quando a gente pensa nessa visão de longo prazo, né, a gente pensa também sobre a nossa sobrevivência, aposentadoria, e daí vem a necessidade de investir. E
O índice mínimo que a gente tem que lembrar é o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, e que nossos investimentos sempre possam gerar resultados acima do IPCA, sendo que a inflação real mesmo pode ser até maior, mas o índice mesmo mínimo para você utilizar é o IPCA. E aí, o que é que a gente tem disponível para ter resultados que superam a inflação do nosso país? Alguns produtos financeiros do mercado de renda variável, de renda fixa ainda tem alguns que pagam a inflação mais os juros adicionais, mas a renda variável dá para gerar algum resultado que supera essa inflação. Investimento em moeda forte, ainda que o dólar vai sofrer inflação nos Estados Unidos forte, mas aqui vai ser mais, então tem um volume em dólar. Também se expor à criptomoeda, que pelo menos nos últimos 11 anos superem muito a inflação. São algumas estratégias para que você leve em conta e busque rentabilizar os seus recursos, o que você guarda para o longo prazo, para a sua aposentadoria, pois de outra forma, se você só tomar uma atitude de poupador, o dano financeiro causado por políticas de governo e não político partidário, eu não estou falando sobre isso, estou falando políticas de governo, aqueles que balizam a impressão do papel moeda. Se você não tiver cuidado, você só poupa, e eles colocam para você esse imposto, né? As políticas econômicas, a emissão de mais papel moeda faz com que isso tudo haja como se fosse um imposto que você paga, mas que é invisível. A cada período, o seu volume de recurso financeiro que está lá poupado vai ter um menor poder de compra. Reflita sobre isso, reflita sobre vencer a inflação e tomar uma atitude mais proativa na proteção do seu patrimônio e na evolução do seu patrimônio. Desenvolver a inteligência financeira é algo que você deve fazer de imediato, pois enriquecer faz bem para toda a sociedade, é uma afirmação que eu tenho dito com frequência. Abraço, quero saber aqui se você já sente o poder da inflação dentro do contexto da nossa profissão médica ou mesmo no seu contexto de consumo. Comente aqui embaixo, a gente se encontra.